Então, pessoal, nós continuamos ainda no assunto habilidades e competências. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Espera aí, rapidinho, compartilhando. Hum, acho que vocês já estão vendo aí, né? Deixa eu chegar um pouquinho só para cima aqui. Então, nós estamos ainda no pilar 2, habilidades e competências, né? Onde nós estamos falando nessa aula, primeiro nós fizemos a apresentação das habilidades e competências, né? E agora a gente está falando a aula um sobre a empatia, respeito e capacidade de comunicação. Aí a gente está vendo, né, um cuidador cuidando de um senhor, né? E demonstrando ali, ó, respeito e carinho. Lembrando, gente, que tem idosos que não gostam que põe a mão, tá? Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Então, isso é uma coisa que precisa também ser respeitada, né? Eh, eu vou deixar as aulas todas compartilhadas. Essa aula aqui, né? Eu vou deixar todos os slides compartilhados e a gente vai conversando junto. Então, a empatia. O que que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do idoso, entendendo suas limitações e alterações de humor, né? Então, você tem que entender a limitação dele, né? Se colocar no lugar dele. Como eu coloquei, na aula passada, que ele até então tinha muita independência, fazia tudo, e agora, de repente, ele tem que parar, né? Ele tem que depender das pessoas até para ir ao banheiro, gente, que é uma coisa muito privativa, né? Muito íntima, e ele tem que abrir mão disso. Então, não é fácil. Você não gosta de fazer nem o número um, nem o número dois perto de ninguém. Aí você imagina o idoso que ele tem que fazer na fralda, ou ele tem que fazer você levando ele. Então, nós temos que nos colocar, né, no lugar do outro por causa disso, no lugar dele. E alterações de humor, tem hora que ele está triste, tem hora que ele está alegre, tem hora que ele muda. Por quê? Justamente por causa dessas limitações. E empatia, compreensão. O cuidador ele deve entender as dificuldades e limitações do idoso que podem gerar dúvidas, medos e inseguranças. Porque, na verdade, o cuidador, nós, cuidadores, nós somos pessoas estranhas, não somos da família, entendeu? Não somos do convívio familiar dele. Então, é uma pessoa estranha ajudando ele, uma pessoa estranha mandando nele, uma pessoa estranha carregando ele, puxando ele. Então, por isso que a hora que você for falar com o idoso, levar para o banheiro, fazer alguma coisa com ele, você tem que falar com ele. Você tem que receber permissão dele para você estar fazendo, né? Por quê? Para não gerar dúvida, medo, insegurança. E principalmente, gente, se o idoso estiver sozinho dentro de casa, só está você com ele, que ainda não tiveram tempo ainda de ter aquela troca, né, de entendimento, dele saber que você está ali para ajudá-lo, não para mexer, entre aspas, nas coisas dele, né? Eu já trabalhei com uma idosa que eu ia no armário, a cama dela era uma cama hospitalar, era de frente ao armário onde ficavam as roupas dela, as fraldas, onde ficavam os medicamentos. Então, quando eu saía de perto dela, que eu abria uma porta do guarda-roupa, ela estava entendendo que eu estava indo mexer nela, mexer nas coisas dela. Ainda mais que ela era casada, acho que há uns 50 anos com o marido dela, e ela não tinha filhos. Ela tinha criado uma sobrinha, e essa sobrinha dava um trabalho para ela, mas a sobrinha já era casada. Então, quando eu ia lá, o contato dela era só com funcionários da casa, funcionários da loja, que eles tinham uma loja de tinta. Então, quando eu abri o armário, ela entendia que eu estava invadindo a privacidade dela, que eu estava mexendo nas coisas dela. Aí eu explicava para ela que eu estava pegando ali uma fralda, que eu estava pegando, né, um lencinho umedecido ou um medicamento, eu estava sempre explicando para ela o que que eu estava indo fazer, tá? Então isso é interessante porque ele esquece também. Então você tem que estar lembrando ele com calma, com carinho, com a entonação da voz assim, segura, mas não gritando. Lembrando, gente, que idoso não é surdo, viu? Nem todo idoso tem limitação auditiva. Que tem gente que chega para idoso, ô tia, ô vó, falando altão. Não, nem todo idoso tem limitação auditiva, né? Então nós temos que ver isso também, né? E compartilhamento, demonstrar que se
que se entende e compartilha os sentimentos do idoso, que você entende o que ele está sentindo. Mesmo que ele não consiga expressá-los verbalmente, é fundamental para criar um vínculo de confiança. Então, você tem que gerar nele essa confiança através do compartilhamento, que você compartilha com aquela dor, que você entende aquela limitação, que você entende que agora ele não está alegre, que agora ele não está feliz, que agora ele não dá conta de fazer as coisas. Então, você tem que gerar isso nele. E paciência, é preciso ter paciência para lidar com situações difíceis e repetidas. Isso. Ô, gente, o idoso, ele repete muito, ou às vezes a gente precisa repetir muito para ele entender, né? Como a reincidência de perguntas, ou a dificuldade de entender algo. Então, ele vai perguntar de novo. Você falou uma coisa, ele vai perguntar de novo, porque às vezes ele ouviu, mas ele não entendeu. Porque às vezes ele tem um pouquinho de limitação auditiva, ele ouviu a sua voz, mas ele não entendeu o que você falou, né? Ou às vezes ele pode estar confuso conforme a comorbidade dele, a doença dele, ou conforme as medicações, né? Às vezes toma medicação para dormir, de manhã ele está meio tonto ainda, né? Então, isso aí a gente que tem que compreender, tá? Respeito, gente, é muito bom saber disso. Esse respeito a gente vai dividir em três partes: em dignidade, privacidade e autonomia. Na dignidade, reconhecer o valor do idoso como ser humano, independente de suas condições físicas e mentais. Então, ali é um ser humano, é um ser de igual para igual para você. Lembrando que agora você está cuidando dele, mas daqui a pouco, daqui a uns anos, ou 30, 40 anos, você estará no mesmo na mesma situação que ele, né? E aí, você vai proporcionar essa dignidade para ele, vai ser até bom, que a vida é um ciclo. O que você faz aqui, você recebe aqui, né? Então, você está sendo pago para você entender que esse ser humano, ele é um ser humano, independente da alimentação dele. E lá na frente, nós também vamos passar por isso. Não tem como, a não ser que morra cedo, né? E outra forma de respeito é a privacidade, respeitar o espaço e a privacidade do idoso para que ele não se sinta invadido, né? Aquele espaço ali é dele, o quarto é dele, a cama é dele, as medicações são dele, a roupa é dele. Então, você respeitar, ó, senhor, estou fazendo isso aqui. Agora eu estou pegando uma fralda aqui para trocar. Vamos trocar de fralda? Está na hora. Ó, nós temos que trocar o lençol. Então, falar com ele, né? Pegar ele, levar para o banho sem falar nada, trocar uma fralda sem falar nada, passar uma pomada, que é preciso passar uma pomada nele quando troca as fraldas, né? Secar direitinho com, ou não sei o que que deve estar usando lá, se é uma fralda, uma toalhinha, um papel toalha, ou toalha higiênica, não sei. Falar, porque você está passando as partes íntimas dele. É uma coisa assim que ele, idoso, a gente não faz nem xixi perto do outro. Agora, de repente, ele está ali limitado, você tem que cuidar dele. A idosa, a mesma coisa, tem maior respeito, usa saia, tem idosas antigas ainda que usa até combinação, saia, não sei mais o quê. Então, gente, lembra disso. E autonomia, encorajar a autonomia do idoso, participando das decisões, respeitando suas escolhas. Não quer tomar banho agora? Para que vai dar banho nele agora? Arrastar ele para o banheiro? Para ele até ter uma pressão alta, até escorregar, cair, porque ele não está indo, ficar rígido. Não, ele tem que ter autonomia. Mas você vai conquistando ele para melhorando o horário do banho para ele. Porque depois se ele tomar um banho mais cedo, dá para ele tomar um sol, que você vai estar conversando com ele, né? E aí você vai com a capacidade, a competência, com os ensinos que a gente está te dando, você vai fazendo isso para ele, né? Eh, a capacidade de comunicação. Escuta ativa. Ouvir atentamente o idoso, demonstrando interesse e atenção por suas palavras, expressões e necessidade. Ele vai conversar com você. Se você fizer uma escuta ativa, ele vai falar para vocês da história dele, de que ele trabalhou, como que ele fez. Então, é uma terapia. Acaba que o cuidador de idoso acaba sendo um terapeuta. Porque se ele tiver liberdade com você, confiança em você, ele vai te contar. Ele vai te contar tudo o que aconteceu na vida dele. E depois ele vai repetir, por isso você vai ter que ter paciência, né? Você está ali para isso. Comunicação verbal, explicar claramente as coisas, adaptando a linguagem às necessidades e compreensão do idoso. Então, não adianta você falar palavras técnicas, conhecimentos técnicos. Não, você vai conversar ao nível dele, uma linguagem segundo a sua necessidade e compreensão.
né? Porque ele vai expressar a necessidade dele, ele vai expressar, mas dentro do que ele aprendeu, gente. Às vezes você tem estudo e ele não. Às vezes nem aprendeu a ler e escrever, mas você está ali cuidando dele. É um privilégio você aprender a vivência dele, né? Então vamos aproveitar isso. E despertar e oferecer, proporcionar uma comunicação ativa, uma escuta ativa, né? E a comunicação, essa comunicação verbal você vai ouvir, né? E tal, reagir, né? Ficar de cara fechada, ou então ficar só no celular, ó. O idoso está falando, você está no celular, isso é falta de respeito, é falta de educação, né? A gente vai falar sobre celular no decorrer do nosso processo. Comunicação não verbal. Usar expressões faciais, postura corporal e tom de voz para transmitir empatia e respeito. Ou seja, ele está falando e você está entendendo. Você está secando o pé dele, mas você está entendendo o que ele está falando. Você está no contexto. Não é estar ali em corpo e o espírito, a alma está bem longe, não. Você está ali, né? Você está secando o pé entre os dedos que é preciso secar, principalmente o idoso. Se ele não tem costume, você vai desenvolver esse costume nele, porque para evitar feridas, né? E aí você vai conversando, interagindo, o seu corpo vai reagindo, a sua voz também vai reagindo. Isso gera segurança, gera empatia, gera respeito. Comunicação com a família, manter uma comunicação aberta e transparente com a família para que todos estejam cientes da situação do idoso e possam colaborar no cuidado. Então, se você comunica bem, se dá bem na família, você tem ajuda constante. Agora, se você fala assim, ah, eu não gosto daquele, eu não gosto do outro, eu não gosto daquele. Não, você não foi pago para gostar ou para deixar de gostar. Você está ali para servir. E se você promove um ambiente tranquilo, transparente, você vai ser tratado bem também. Eu me lembro que eu trabalhei numa casa de uma pessoa muito rica, lá em Belo Horizonte, lá no Nova Lima. Gente, era tão rico, tão rico, tão rico, que a comida da gente era separada da comida deles, não precisava da gente levar, não. Mas aí, enquanto eles comiam aquelas comidas chiques que colocava na mesa, a gente tinha um horário de comer e era só arroz, era arroz, acho que era arroz, feijão. Eu não lembro se tinha carne, eu sei que é uma coisa assim bem separada. Aí a gente fica olhando, meu Deus, mas você vai ficar na sua, você não vai reclamar. Se eles permitirem você levar, você leva. Se não permitir, tem que ser aquele lá, você vai ficar com aquilo. Então, a gente tem que aprender isso. A limitação, né? As escolhas da família. Por exemplo, essa mulher, o diagnóstico dela era degenerativo. Era degenerativo. Então, ela ia perdendo os movimentos. Gente, durante o dia não podia usar fralda nela. Ela tinha uma cadeira de rodas adaptada, que quando ela queria fazer xixi ou cocô, a gente levava a comadre e colocava por baixo e higienizava ali mesmo. Era a escolha da família. A gente não podia fazer diferente. Entendeu? Então, inclusive, eles eram muito ricos, mas não investiram em colocar, por exemplo, uma traqueostomia nela, né? Uma sonda, não investiram, deixaram ela ir defiando daquele jeito mesmo, para não ter nenhum dispositivo invasivo. Então, era aquilo ali, ela foi acabando. E ela era nova, mas era escolha dela e escolha da família. Depois eu fiquei sabendo que ela faleceu. Eu não fiquei com ela até falecer, não, porque era muito distante para eu ir. Precisava tomar 3 conduções. E aí o valor do plantão não pagava as 3 conduções. Mas foi muito bom trabalhar lá, eu aprendi muito. Depois eu conto mais algumas vivências dessa casa que eu tive lá. Mas uma das coisas era isso, era a escolha da família, né? De não ter nenhum dispositivo invasivo e não usava fralda. Ela sentava na cadeira e aí não era fácil, gente, não era fácil. Pouca gente ficava lá por causa disso, né? Mas cada um com a sua escolha. Aí vem a comunicação da família, a comunicação com o paciente, é a escolha deles. Desenvolver ações que estimulem o processo de interação e comunicação entre o idoso, seus familiares e a comunidade. Então, você tem que estar ali. Esse idoso ele está inserido numa comunidade. Então, a gente tem que estar pronta para poder desenvolver alguma coisa, alguma ação que faça essa interação, respeitando, gente, respeitando o que o idoso e a família vem trazendo até hoje. Eu trabalhei numa outra família, que eles eram muito ricos, então moravam num prédio lá, deixa eu ver como é que é o nome do Luxemburgo.
no bairro Luxemburgo de Belo Horizonte. Morava num prédio onde só tinha pessoas muito, muito, muito ricas. Era um apartamento por andar. Só o apartamento dela tinha 4 quartos, 3 banheiros. Isso mesmo, era super, super, super grande. E aí, gente, o elevador a gente tinha que descer com ela, quando fosse levar no médico e tudo, olhava primeiro se nenhum dos outros moradores estavam dentro. Aí entrava no elevador e fechava-se para que nenhum outro morador entrasse naquele elevador e encontrasse ela limitada na cadeira de rodas. Era escolha deles. Eu vou fazer o quê? Eu vou respeitar, né? Então eles não tinham essa comunicação com o prédio todo. Eles moravam lá não sei quantos anos, 15, 20 anos, não sei. Eles se conheciam porque eles eram donos de uma loja tradicional de tinta em Belo Horizonte. Então, assim que eles eram conhecidos como grandes empresários, né? Mas quando veio a limitação, não aceitava entrar em contato. Fazer o quê? Compreender e interpretar as mensagens verbais e não verbais do idoso e se fazer entender. Quando você convive com a pessoa que você já consegue fazer a leitura do comportamento, você já sabe o que ele deve ou não fazer. E você já entende o que ele quer, só de um olhar você já entende. Promover, fazer a inter-relação entre família, serviços, comunidade, a rede, né? A rede ali de trabalho, né? Por exemplo, quando a gente fala em rede, a gente fala em rede de assistência médico, fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social, psicólogo, né? A gente fala nessa rede, né? E, por exemplo, se a família deixar o CRAS, se tiver um CRAS por perto, tem muitas atividades que podem ser desenvolvidas com o idoso. Isso você vai aos poucos conquistando isso, né? Conquistando. E também você tem que ser proativo. Lembra que nós colocamos como uma característica ser proativo? Então, compreender e reconhecer o processo de comunicação do idoso, verbal ou não verbal, para atender a este eixo, o cuidador precisa estar disposto a colocar em prática tudo o que aprendeu, incluindo ouvir mais, fazer mais e falar menos. Ouvir mais, fazer mais e falar menos, né? Então, vale a pena colocar em prática isso. Lembrando que o idoso ele não vive eternamente, plantões tem muito, então quem vê você trabalhando bem te oferece coisa melhor. Nem exagerar quando está perto dos outros, não. Eu já vi que tem gente que começa, nossa, faz tudo, 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 só quando está perto de um familiar, perto dos outros. Não, você está sempre sendo avaliados. Então, então nessa parte de empatia, respeito, né, é o que nós aprendemos hoje, né? Empatia, respeito, capacidade de comunicação. Claro que vai, no decorrer, né, a gente vai ter mais, né, falando sobre isso. Mas hoje, né, é o que nós separamos e na próxima aula a gente aprende mais. Está muito bom estar com vocês, vocês nem imaginam. Gente, eu estou me sentindo muito bem. Ele está passando essa experiência para vocês, de estar trazendo teorias, né? Lembrando que as nossas teorias, elas são baseadas em pesquisas científicas, baseadas em vivência, né? Em informação que eu tive, né? Em vivenciar, também ter tido a oportunidade de colocar essas teorias em práticas. Então, eu vivenciei, eu cuidei, né? Fui cuidadora de idosos um tempo, sou enfermeira, vocês sabem, mas tenho uma vasta experiência, estou muito feliz em estar dividindo isso aí com vocês, tá? Então, ó, um beijão, até a próxima aula.